Olá, tudo bem? Estamos fazendo um vídeo com uma entrevista do Wilson Ferreira Júnior, que presidiu a Eletrobras e hoje está na antiga BR Distribuidora, que foi privatizada e se chama Vibra. É um dos maiores, eu diria que é o maior executivo da área de energia do Brasil. Uma pessoa extremamente qualificada, inteligente e preparada. Vale a pena ouvir gente boa, ouvir gente de sucesso, gente que faz acontecer. Se afaste de gente medíocre. Aprenda a fazer isso. Eu faço isso com muita facilidade. Torne-se também assim. O repórter está fazendo uma entrevista, do Estadão, e aí uma série de perguntas e a gente está complementando o vídeo anterior. O repórter disse: há uma forte pressão política sobre a empresa Eletrobras, especialmente em relação às tarifas de energia. Como se vê essa questão? Aí ele respondeu: como a Eletrobras é estatal, a população acha que a empresa é sua ou do governo e que ela pode fazer o que quiser. Só que a Eletrobras, como a Petrobras, é listada em bolsa de valores e tem um grande número de investidores privados que esperam o que da empresa? A busca do nível máximo de eficiência para gerar o nível máximo de retorno para os acionistas. Simples assim. Na verdade, o governo não pode fazer o que o pessoal acha que ele deve fazer. Quando assumi a presidência da Eletrobras em 2016, não imaginava que uma estatal fosse tão refém da opinião pública. E aí veja, o governo quer mexer nos preços cobrados por uma estatal. Se ela tem ação em bolsa, isso é crime, isso é descaramento, isso é coisa de marginal, de bandido, porque está cometendo um estelionato. Mas eu quero interferir porque eu não consigo. Tira a empresa da bolsa, fecha o capital dela. Aí você faz o que você quiser, que ela é do governo. Aí você só deve prestar contas ao Tribunal de Contas. Mais nada. Não é? Ela é deficitária. Não interessa. Os otários, a opinião pública, é que vão pagar o déficit com os impostos. Claro, porque esse governo não produz nada. Então, na hora que uma empresa estatal se torna deficitária, quem paga a conta? Você, eu, os otários de plantão. Você nunca entendeu isso, né? Mas está na hora de entender. Acorda para a vida. Estatal deficitária, as contas são pagas por você, por mim e por todos nós, os otários de plantão. Capite? Compreendeu? Vamos continuar com a entrevista. O senhor acredita que com a privatização haverá uma valorização da Eletrobras? Não tenho dúvida disso. Hoje o valor médio do mercado das empresas listadas na Bolsa de São Paulo, a B3, é equivalente a 150% do valor patrimonial. O investidor paga um prêmio quando acredita que uma empresa é bem administrada e ele consegue ver uma boa perspectiva para o futuro. A Eletrobras é negociada a 80% do valor patrimonial, metade do que é a média das empresas, porque o investidor não vê um futuro no horizonte da empresa do ponto de vista de um futuro promissor. Com a privatização, isso vai mudar. O cara diz: agora tem gestão privada lá. A empresa terá uma gestão de custos melhor do que antes, vai fazer investimentos, vai usar a sua capacidade de acessar o mercado de capitais, vai administrar sua dívida de forma prudente e inteligente e vai crescer. A percepção muda. O que vai acontecer com o valor da ação? Eu acredito que vai chegar muito rapidamente na média do mercado, de 150% do valor patrimonial, porque o investidor verá uma perspectiva de crescimento efetiva de uma empresa que está no mercado de energia renovável como a Eletrobras e vai se dispor a pagar um prêmio por isso. Aí, se no futuro o governo quiser vender as ações que manteve da companhia, poderá vender pelo novo preço e ganhar em cima disso. O senhor acha que é uma boa opção investir uma fatia do FGTS em ações da Eletrobras? Se eu tivesse FGTS, eu investiria. O valor da Eletrobras hoje, como eu disse há pouco, é muito baixo, porque os investidores têm medo de comprar ações de uma estatal. Acham que o governo pode fazer muita bobagem. Em sua visão, haveria interesse dos investidores pela operação? Com certeza, quem investe nesse setor está preocupado com retorno de longo prazo. Esta é uma operação estrutural para a companhia
para o setor elétrico brasileiro. Quem é o investidor típico de uma empresa como a Eletrobras? São fundos de investimentos de infraestrutura, fundos de energia, fundos de pensão, cujo objetivo é ter uma rentabilidade regular para cobrir suas metas atuariais. Eles sabem que a Eletrobras não é uma companhia que terá um lucro extraordinário, é uma concessão, é uma atividade regulada, mas acredito que a empresa deverá melhorar o seu desempenho, porque não mais vai vender energia a preço vil, mas a preço de mercado. Perceberam isso? Importante, viu? Sempre ouvir o presidente de uma empresa, sempre ouvir um empresário bem-sucedido, uma pessoa que tem uma história de sucesso no seu currículo. Isso é importante para destravar sua mente. Qual a sua avaliação sobre o modelo de capitalização adotado? Olha, o modelo é perfeito. Acredito que a capitalização é a melhor forma de fazer a privatização. Você pode vender a empresa para um único comprador, fazer o processo de venda por meio da diluição da fatia do controlador via mercado de capitais. Desde o governo Temer, a ideia sempre foi fazer a privatização da Eletrobras via aumento de capital e pagamento de outorga. Desta forma, é possível diluir a participação do governo, que não participará mais da operação. A Eletrobras vai emitir novas ações, algo na casa de 25 bilhões de reais, e com o que ela captar vai pagar o valor da outorga ao governo. Com isso, a fatia da União na companhia, hoje na faixa de 70% do capital, deverá ficar em torno de 45%. O governo não será mais o controlador, mas continuará tendo as mesmas ações que tem hoje. Outro bloco, que será o privado, terá os 55% restantes. Por que a Eletrobras vai pagar esse valor de outorga ao governo? A Eletrobras não está sendo vendida, a privatização vai ocorrer de forma indireta. É importante entender isso. O valor de outorga será pago à vista ao governo pela renovação da concessão de 22 usinas hidrelétricas por 30 anos e pela adoção de um novo regime de operação. Os novos contratos serão assinados pelo regime de produção independente, pelo qual as usinas poderão vender energia a preço de mercado, participar de leilões do setor e atender o consumidor livre, que pode contratar o fornecimento de qualquer fonte de geração a partir de uma demanda mínima. O regime de produção independente vai substituir o de custo ou de cotas, adotado no governo Dilma, que obrigou as usinas a vender por R$ 35 o megawatt-hora. É para comparar esse direito de vender energia a preço de mercado que a Eletrobras vai pagar 25 bilhões de reais à União. Outros 30 bilhões serão transferidos ao longo de 25 anos à conta de desenvolvimento energético, que garante recursos para amortecer eventuais aumentos de tarifa, e mais 10 bilhões serão adicionados ao longo de 10 anos a 3 fundos voltados para a redução de custos de energia na Amazônia, para a revitalização dos lagos de Furnas, na região sudeste, e para a revitalização do Rio São Francisco, na região nordeste. Somando tudo, o valor adicionado dos novos contratos de concessão deverá alcançar 65 bilhões de reais. Aí o repórter perguntou: a decisão do Congresso de repassar esse volume de recursos para esses fundos e para o CDE e de determinar a instalação de novas usinas termoelétricas no país desvirtuou o espírito do negócio? Veja, o papel da Câmara e do Senado foi fazer o governo dividir um pouco mais. O modelo proposto pelo ex-presidente Temer só previa o fundo para o Rio São Francisco, mas não conseguimos aprová-lo. Nós não tínhamos apoio no Congresso na época que apresentamos o projeto. No modelo do atual governo, foram criados mais 2 fundos, um para a Amazônia e outro para a região sudeste. Eram 3,5 bilhões que viraram 10 bilhões. O Bolsonaro se dispunha inicialmente a dar 35% do que arrecadasse como contribuição à CDE e depois aceitou fazer um aporte maior de 50%. Aí a privatização foi aprovada. No caso das termoelétricas, o Congresso fez uma opção que não afeta a Eletrobras. A companhia não está obrigada a fazer 6 ou 9 termoelétricas, quantas forem em tal e tal lugar. O governo foi autorizado a licitar 8 megawatts de termoelétricas movidas a gás em algumas regiões, e a Eletrobras poderá ou não participar. Agora, na minha opinião, a gente deveria fazer termoelétrica onde já tem gasoduto e não onde não tem. Não vai ser assim, mas eu sempre falo que no Brasil não tem gasoduto e na Argentina e nos Estados Unidos tem, porque lá faz frio e aqui não. Lá a população precisa aquecer suas casas e eles precisam ter uma rede de gás importante. O Brasil nunca se preocupou em ter gás natural porque não era uma coisa necessária, agora é. O gás natural é combustível da transição energética.
Então a gente vai ter que fazer gasoduto em algum momento. Pode fazer agora ou lá na frente. Tem muita gente que acha que o valor da privatização é baixo, que deveria ser maior. O que o senhor poderia falar sobre isso? Essa reação é de quem não sabe fazer a conta. E, de novo, viu? Preste atenção no que ele está dizendo. Escute uma pessoa que é considerada uma das pessoas mais conhecedoras e mais respeitadas do universo empresarial do setor de energia do Brasil. Se afaste daqueles que têm vieses ideológicos, que pensam com forma desequilibrada do ponto de vista intelectual. Porque o cara que tem um raciocínio de esquerda, ele nunca vai ser adepto ao capitalismo. E aí, na origem, ele já nasce cheio de vícios. O raciocínio dele já está comprometido no nascedouro. Ele não consegue evoluir do ponto de vista de inteligência. Ele ficou parado no tempo, vive no século XIX, no século XX, e já estamos em pleno século XXI, a todo vapor. Esse tipo de gente pertence a um passado que já não existe mais. Então ele diz, essa reação é de quem não sabe fazer conta. O governo está vendendo o direito de a Eletrobras operar usinas, que vendiam energia por R$ 35,00 o megawatt-hora, pelo valor de mercado. O cálculo de quanto isso vale a mais do que os contratos atuais, que chegou ao resultado de 65 bilhões, foi feito por especialistas. A taxa de desconto é o Banco Central que calcula. As tarifas que poderão ser praticadas são calculadas pela empresa de pesquisa energética, que também calcula a energia que a empresa será capaz de gerar junto à ANEEL, a Agência Nacional de Energia. É uma fórmula financeira que foi rechecada e aprovada por todos. Quando o cara fala isso, não sabe o que está falando, é só palpite. Com uma cobrança de preços de mercado pela energia, como vão ficar as tarifas, né, a partir da privatização? A conta não pode sobrar para o consumidor? Acredito que não. Existe um preço de mercado para o tipo de ativo que a empresa vende. É como a gasolina, não dá para vender por 15 o litro da gasolina comum que o mercado compra a 8. O mercado brasileiro de energia é ativo. Você pode comprar no mercado regulado, em leilão ou no mercado livre, por negociação bilateral. A Eletrobras não tem certeza em relação ao preço que vai vender energia. Além disso, o depósito da CDE é justamente para mitigar qualquer eventual variação do custo para o consumidor. Os cálculos feitos pelo governo davam conta de que esses movimentos de preço deverão acontecer de forma gradual, em 5 anos. Agora é preciso considerar que a Eletrobras vai vender energia a preço de mercado, mas terá contrapartidas. Este é o ponto fundamental do regime de concessão. O risco hidrológico será dela. Se faltar água, problema da Eletrobras. Ela que encontre uma forma de garantir o fornecimento de energia. Hoje, quando isso acontece, o custo fica para o consumidor, na forma de bandeiras tarifárias. Isso tende a desaparecer. Com a gestão da Eletrobras esteve sob responsabilidade do Estado, portanto, como a gestão da Eletrobras esteve sob responsabilidade do Estado por tanto tempo e sempre houve interferência política nas tarifas, de repente os preços podem estar meio represados e na hora que soltar as rédeas o cavalo pode disparar? Não vai não. Não tem como. Esse é um outro erro que se repete comumente. As pessoas não entendem sobre o que estão falando. As concessões são reguladas, os reajustes são realizados anualmente pela inflação na geração e na transmissão. Só tem um aumento por ano. Isso pode acontecer com o combustível, que não é uma concessão, mas com energia é outra história. O governo está envolvido em ações para tentar reduzir a conta de luz. Como se vê essas ações? O Brasil fez algumas escolhas no passado e uma delas foi a de centrar o poder arrecadatório, especialmente o ICMS, em cima de utilidades como energia, saneamento, comunicações e combustíveis. Normalmente, 2/3 da arrecadação dos estados vem daí. E isso está errado, isso precisa ser corrigido. Em tese, seriam os setores mais fáceis de fiscalizar, por isso que foi feito isso? É porque são setores regulados e os reajustes são feitos pela inflação. Os governos conseguem prever a arrecadação tributária. Quando uma empresa de energia elétrica emite uma conta e manda para o consumidor, ela já se compromete a pagar o ICMS, independentemente de receber o pagamento. Então, a sanha arrecadatória do Estado sobre esses negócios é enorme. Você também tem as agências fiscalizando. É muito mais simples. Agora, no momento de alta de inflação, de guerra,
como agora, em que aumenta os componentes que geram custo real da utilidade, seja o combustível, seja a eletricidade, você tem o direito e a obrigação do repasse. Metade do preço do combustível ou da energia é tributo. O mesmo aumento de 50% que houve no caso da gasolina, por exemplo, acabou gerando 50% de aumento da arrecadação tributária. No momento, há uma proposta de tramitação no Congresso, que já foi aprovada na Câmara, no sentido de limitar a alíquota do ICMS, porque ficou muito alta e tem de ser contida. Desde que o senhor começou a preparar a privatização da Eletrobras até hoje, passaram-se 5 anos. Por que é tão demorado uma privatização no Brasil? Privatizar, a gente precisa entender o seguinte, privatizar sempre leva tempo. É a venda de um patrimônio público, entre aspas, é uma venda de um patrimônio público muito grande, importante, e as pessoas acham que são donas, como eu falei no começo da nossa conversa. É como vender um bem da família. Quando você vai fazer isso, tem de falar com a família. No caso da privatização da Eletrobras, a família é o Congresso Nacional. E aí tem interesses de tudo quanto é jeito, porque a Eletrobras sempre foi ocupada politicamente por diversos grupos políticos que se favoreceram anos e anos e anos e anos. Essa é a pura verdade. No caso da privatização da Eletrobras, a família é o Congresso. Você tem que pegar a autorização deles. Eu privatizei a distribuidora de energia e posso dizer que não é fácil. Você é obrigado a seguir um trâmite que inclui a consultoria do BNDES, fazer a modelagem da operação, calcular o valor da empresa, realizar o leilão. Isso levou de 19 a 29 meses. Mas conseguimos vender. Na época, as distribuidoras foram federalizadas pela Eletrobras, mas já com uma lei autorizando a privatização. Quando eu entrei na empresa em 2016, já não precisava mais do Congresso. Agora, quando você toma a decisão de fazer a mesma coisa com a Eletrobras, tem de submeter a proposta como estatal à avaliação do Congresso Nacional. Para encaminhar um processo desse no Congresso, tem de ter apoio. No governo Temer não tivemos, mas agora, no atual governo, se conseguiu aprovar a privatização. É isso. Então, você precisa escutar os empresários, você precisa aprender a dedicar seu tempo a adquirir conhecimento, a escutar gente boa, gente séria, gente competente e entender o que de fato é verdade e o que não é. O que não é. É preciso ser seletivo, separar o joio do trigo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.